Seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês disjuntor termomagnético, esse dispositivo que sem dúvida é um dos principais dispositivos de proteção aí utilizado em comandos elétricos. Então vamos aqui para minha bancada que eu estarei falando um pouco mais sobre este dispositivo, para que serve efetivamente e como que a gente faz a instalação dele na prática. Tá legal, pessoal? De acordo com o vídeo anterior, se você não viu, corre lá e assiste, que eu elaborei um diagrama no CAD Simul e um diagrama de partida direta de um motor de indução trifásico. Então, nossas videoaulas daqui para frente será baseado neste diagrama, certo, pessoal? Para ficar uma coisa organizada, eu farei os vídeos de sequência de acordo com os componentes do diagrama. Então, como prometido no vídeo anterior, hoje estaremos falando sobre disjuntor. Tá legal? Então, vamos lá, acompanha aí, que sem dúvida aí será bastante útil para você que está iniciando aí na área de comandos elétricos. Tá legal, pessoal? Então vamos lá aqui para a bancada. Hoje eu trouxe aqui esse modelo de disjuntor termomagnético para a gente estar estudando aí em cima dele, com base nessas informações aqui. O que acontece, pessoal? Esse dispositivo, o que vem a ser disjuntor termomagnético? Disjuntor termomagnético é um dispositivo de proteção. Ele irá proteger nosso circuito contra sobrecarga e curto-circuito. Tá legal? Ele não é projetado para proteger contra choques, contra queima de aparelhos, contra surtos na rede elétrica, picos de tensão, essas coisas. Ele é projetado somente para proteger contra curto-circuito e sobrecarga. Tá legal, pessoal? Então, em comandos elétricos, a gente instala este componente a fim de proteger ali o nosso circuito, onde será instalado a nossa carga e os nossos demais componentes que fazem o acionamento da nossa carga, no caso, nosso motor de indução trifásico aí, ou monofásico. Então, o que vem a ser essas informações aqui? C63, C representa a curva do disjuntor, 63 é a corrente nominal que esse disjuntor irá suportar, certo? Em um determinado tempo de trabalho. Se minha corrente exceder 63 amperes, esse cara aqui desarma, ou seja, ele abre seus contatos internos, fazendo assim uma proteção térmica do nosso circuito, para proteger aí nossos condutores e os nossos demais componentes aí, nossa carga em si, certo? Então ele protege em geral o nosso circuito. Tá legal, pessoal? Então ele também protege contra curto-circuito. Se houver alguma anomalia aí no nosso sistema, algum curto entre as bobinas do nosso motor, ou um cabo que descasca e encosta em outro condutor em alguma parte metálica, ele desarma também, fazendo assim a interrupção da corrente elétrica pelos seus contatos. Correto, pessoal? Então assim ele desaciona a nossa carga que está instalada nele. Então, dando continuidade aqui, 3P significa a quantidade de polos que esse disjuntor comporta, ou seja, eu tenho 3 polos aqui, um projetado para cada fase, com defasagem aí nos seus ângulos, chamados aí de RST, ou L1, L2 e L3.
certo, pessoal? 400 volts em corrente alternada, esse cara que suporta, 50 e 60 Hz, ele pode ser instalado tanto numa frequência aí de 50 ou 60 Hz. Aqui tem a identificação dos contatos de entrada da fase e de saída. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde 1, 3 e 5 é a chegada da alimentação, 2, 4, 6 é a saída. Tá legal, pessoal? Então, o que vem a ser curva C? Por que esse cara aqui ele é curva C? Curva C, pessoal, existe 3 tipos de curva: curva B, curva C e curva D, correto? Curva B é projetado para circuitos totalmente resistivos, que quando há um curto-circuito, ele suporta de 3 a 5 vezes a corrente nominal na hora do pico ali de corrente, na hora do curto-circuito. Então, um exemplo aqui: se esse disjuntor ele fosse de curva B de 10 amperes, se houvesse um curto-circuito, ele desarmaria entre 30 e 50 amperes, que é 3 a 5 vezes a sua corrente. Se fosse 10 amperes, ele desarmaria entre 30 e 50 amperes na hora do curto-circuito. Como carga resistiva não tem pico de corrente na sua partida na hora que faz o acionamento, então ele não precisa ter uma margem muito alta aí de quantidade de vezes da sua corrente nominal, correto? Já esse cara aqui, curva C, ele é projetado para circuitos indutivos, ou seja, pequenos motores de indução, compressores de geladeira, de ar-condicionado e assim por diante, que na hora que a gente faz o acionamento através do comando, ele, na hora que parte o nosso motor ou o nosso compressor, a corrente ela tende a ir lá em cima para poder dar o giro inicial no eixo do motor. Então, na hora da partida a corrente sobe e depois ela estabiliza na corrente nominal do motor. Então, curva C ela é projetada para suportar de 5 a 10 vezes essa corrente nominal em curto-circuito. Ou seja, vamos supor que esse disjuntor aqui ele fosse de curva C, porém sendo 10 amperes aqui. Se ele atua em 5 a 10 vezes, ele iria desarmar aqui entre 50 a 100 amperes na hora da partida ou do curto-circuito. Correto, pessoal? A gente sabe aí que quando tem um curto-circuito, a corrente tende a ir ao infinito. Então, por isso que o disjuntor logo desarma em questão de milissegundos. Ou seja, se eu tivesse aqui um disjuntor de curva D, aí ele teria que suportar um valor muito maior de corrente no seu pico. Então, curva D é projetado para motores de grande porte, de indução de grande porte, que quando a gente faz a partida dele, a corrente sobe muito na hora do início da partida dele ali. Então, ele é projetado para desarmar em curto-circuito de 10 a 20 vezes a sua corrente nominal. Vamos supor que esse disjuntor fosse de curva D de 10 amperes. Ele iria atuar aí entre 100 a 200 amperes na sua partida. Se esses disjuntores de curva C e D não tivessem essa margem, na hora de partir o nosso motor ou o nosso compressor, logo ele iria desarmar. Por isso que ele tem essa margem aí de sobra, tá? Na hora da partida o disjuntor não atuar, porque a partida, a gente sabe que quando o motor parte, o pico de corrente vai lá em cima e depois estabelece, coisa aí de segundos. Então, para isso que serve a curva B, C e D, tá legal, pessoal? Então é muito importante a gente saber isso aí na hora de fazer dimensionamento de disjuntores. Circuitos de comandos elétricos a gente vai ver mais curva C, tá legal? Tanto para o nosso circuito de potência como o nosso circuito de comando, como eu
expliquei lá no vídeo anterior aí, no nosso diagrama. Correto, pessoal? Então, basicamente, isso aqui, ele é um dispositivo de proteção que protege nosso circuito contra sobrecorrente, sobrecarga, né? Ou curto-circuito. Tá legal, pessoal? Então, é extremamente importante o uso deste componente aqui em comandos elétricos. E a gente vai ver isso aí mais pra frente aí. Eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente faz para fazer a instalação dele em comandos elétricos aqui no painel. Tá legal? O invólucro dele é bastante resistente. Ele suporta trabalhar aí acima de 100 graus, tranquilo. Claro que ele não é projetado para isso, né? Ele não pode trabalhar nessa temperatura, mas se trabalhar aí ele suporta, tá legal? Mas o ideal é que ele trabalhe numa faixa aí de 70 graus para baixo, tá legal, pessoal? Para não prejudicar aí o funcionamento deste componente. A fixação dele é feita no trilho DIN 35 milímetros, tá legal? Por isso que esse disjuntor também ele é conhecido como disjuntor DIN da norma ISC, tá legal, pessoal? É a norma que estabelece aí o uso deste componente dispositivo. Tá legal, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí para que é usado em comandos elétricos. Não só em comandos elétricos, como assim o uso em si deste componente é destinado para isso. Proteção de circuitos contra sobrecarga e curto-circuito. Aqui, ó, não sei se a câmera vai focar, ó, aplicável a circuitos indutivos conforme curva característica. Então, curva C é destinada aqui para circuitos indutivos. Tá legal, pessoal? Aqui, ó, eu tenho um outro tipo de disjuntor, esse da Sims C10. Eles são de 2 polos bifásico. Esse aqui que nós vamos estar utilizando para o nosso circuito de comando, já que aqui são 2 fases que irão ser usados no nosso comando. Então ele tende a proteger, fazendo assim a interrupção das 2 fases do nosso circuito. Tá legal, pessoal? Então vamos acompanhar aí e ver como que fica isso aqui no nosso painel. Então, pessoal, dando sequência aí, vamos para a nossa parte prática aqui da instalação do disjuntor termomagnético. E aqui nós temos esses 2 disjuntores aqui. Um disjuntor bipolar para nossa proteção do nosso circuito de comando e nosso disjuntor tripolar para a proteção do circuito de potência. Correto, pessoal? Então, como mostra aqui no diagrama apresentado aí na videoaula anterior, nós temos aqui nosso disjuntor tripolar, que irá fazer a proteção do circuito de potência da nosso circuito onde está instalada a carga, e o nosso disjuntor bipolar, que estará fazendo a proteção aqui do circuito de comando, onde estão os acionamentos dos componentes para acionar nossa carga. Correto, pessoal? Então aqui nós temos as nossas 3 linhas RST ou L1, L2, L3, condutor de neutro e condutor de aterramento. Então na entrada do nosso disjuntor aqui nós temos a fase R entrando no terminal aqui de número 1, a fase S entrando aqui no terminal de número 3 e a fase T entrando no terminal de número 5, que representa isso daqui, ó, pessoal. Nossas 3 fases aí que vem do barramento, do quadro geral de baixa tensão, certo? Entra aqui na parte superior do nosso disjuntor tripolar, tá legal? Aqui é só uma amostra que eu tô fazendo para vocês de como que a gente faz a instalação. Então eu utilizei cabo das mesmas cores, mas na prática isso muda, tá, pessoal? Na prática entra cores distintas aí, vermelho, branco e preto, RST,
e a gente utiliza terminais em todas as conexões, certo? Só que aqui eu não vou estar colocando terminal, é só para ilustrar, só para mostrar para vocês. E aqui são as anilhas que nós utilizamos aí nos diagramas, tá legal, pessoal? Assim, ó, cabo de número 20, cabo de número 7, 8, 9 e assim em todo o circuito. Esse é o correto, é assim que nós fazemos na prática. Então, aqui nós temos a chegada das 3 fases no nosso disjuntor e embaixo nós temos a saída dos 3 cabos que entram aqui na minha contactora. Então é isso daqui, ó, pessoal. Entra aqui as 3 fases distintas do circuito de potência, onde minha carga será acionada, e aqui sai os 3 cabos R, S e T para a entrada da minha contactora. A entrada aqui, ó, entra no número 1, no número 3 e no número 5, correto? Representado aqui, ó, número 1 ou L1, número 3 ou L2, número 5 ou L3, tá legal, pessoal? Essas voltas aqui eu deixo porque quando a gente quer fazer alguma leitura com alicate em perímetro, a gente coloca a nossa garra do alicate aqui dentro dessa espira aqui, correto? Que aqui fica melhor de fazer leitura com amperímetro. E dando sequência aí, nós temos esse disjuntor bipolar que estará fazendo a proteção aqui do nosso circuito de comando, como eu já tinha dito antes aí no vídeo. Então aqui eu tenho a chegada das 2 fases que alimenta o meu disjuntor, entrando no terminal de número 1 e no terminal de número 3. A fase T no número 1 e a fase S no número 3. Então é isso daqui, ó, pessoal. Esses 2 cabos aqui de chegada, de alimentação, na parte superior aí do meu disjuntor termomagnético. E a saída dele, como nós podemos ver aqui, um cabo sai de um polo dele e entra no nosso contato de número 11, que é o contato de número normalmente fechado, correto, pessoal? Então aqui, ó, não é número 11, mas é número 1. Número 1 e número 2 representa nosso contato fechado, que é esse aqui, para cortar o nosso circuito. Na hora que eu pressionar aqui, ele abre a passagem da corrente, então ele desliga aí o meu circuito de comando. Tá legal, pessoal? Então, muito simples. Do outro polo, eu saio com a outra fase e alimenta aqui meu A2 da bobina do nosso contator e X2 das nossas lâmpadas. Aqui eu não coloquei, tá? Mas daqui eu teria que sair com outro cabinho, outro condutor, alimentando aqui o A2 da nossa contactora e também alimentando os 2 X2 das nossas lâmpadas, tá legal, pessoal? Mas assim que nós fazemos a ligação aí dos nossos disjuntores que irão proteger os nossos circuitos, circuito de comando e circuito de potência contra sobrecarga e curto-circuito. Tá legal, pessoal? Então é isso daí. Espero ter ajudado vocês. Se gostou desta aula, deixa seu like, comente se ficou alguma dúvida e se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Tá legal, pessoal? Então até a nossa próxima aula aí de comandos elétricos em cima desse diagrama. Falaremos aí dos componentes a seguir aí. Tá legal, pessoal? Então, um abraço do seu amigo Martson Medeiros.